Nascido para causar o inferno. Richard Speck, a rainha da prisão. Richard Speck era um personagem bizarro, um assassino em massa, que foi responsável por uma matança ocorrida no ano de 1966, quando ele invadiu uma casa onde moravam 9 estudantes de enfermagem. Lá, ele estuprou, torturou e matou 8 delas. Apenas uma sobreviveu. How'd you get out of killing those ladies? Like all this crap. Had no freedom. Hadn't really felt sorry, but no. Speck, um caso clássico de uma criança nascida em uma família disfuncional. Ele era o 7º de 8 filhos. Seu pai era um homem decente e trabalhador, que morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade de um ataque cardíaco fulminante. Em 1950, já morando com sua família no estado do Texas, sua mãe, Margaret, se apaixonou e casou com Rudolph, um vendedor de seguros alcoólatra que frequentemente agredia seu enteado Richard, que na época desenvolveu um medo de que as pessoas olhassem para ele. Speck também apanhava na escola e era humilhado por usar óculos fundo de garrafa. Com uma vida tão conturbada e o seu padrasto como modelo, ele começou a beber aos 12 anos. Aos 15, já bebia todos os dias. Ele passou a ter dores de cabeça frequentes após um episódio em que caiu de uma árvore. Mas existe a suspeita de que tal dor de cabeça também possa ter tido origem nas agressões que sofria de seu padrasto. Aos 13 anos, o jovem Speck foi preso pela primeira vez ao invadir uma propriedade privada e continuou praticando ao longo dos anos pequenos delitos e colecionando prisões nos anos seguintes. Nesse mesmo período, ele tatuou em seu braço a frase "Born to Rise Hell", nascido para causar o inferno. Este foi o começo da sua carreira criminosa e sua longa e miserável vida atrás das grades. Algum tempo depois, ele conseguiu um emprego numa empresa que coletava lixo, onde ficou por quase 3 anos. Conheceu Shirley Malone, com quem iniciou um namoro que resultou em uma gravidez após 3 semanas de relacionamento. Os dois se casaram e foram morar com a mãe de Richard, que a essa altura já havia se divorciado de seu padrasto, e sua irmã, Caroline. Quando sua filha, Robin Lynn, nasceu, Richard estava preso, cumprindo uma pena de 28 dias devido a uma briga em que se envolveu num bar. Aos 21 anos, Speck foi condenado a 3 anos de prisão por falsificação e roubo, mas cumpriu apenas 16 meses, graças a seu advogado. Devido ao seu estilo de vida, sua esposa quis se divorciar. Após retornar à sua terra natal, Speck soube que a sua ex-esposa se casou novamente, apenas 2 dias após o divórcio, e isso não lhe fez nada bem. Ele então caiu de vez no mundo das drogas e da bebida. Finalmente, Richard se casou novamente, mas cerca de 1 ano depois, a sua nova esposa também decidiu se divorciar. No mesmo mês de seu segundo divórcio, Speck apunhalou um homem em uma briga de bar. Contudo, devido ao serviço prestado pelo advogado contratado por sua mãe, ele foi condenado apenas a uma multa de $10 pelo cometimento do delito de perturbação da paz. Na madrugada de 3 de abril de 1966, Speck roubou e estuprou Virgil Harris, uma senhora de 65 anos de idade. Uma semana depois, ele agrediu a garçonete Mary Kay Pierce com um golpe de faca no abdômen que rompeu seu fígado, causando a sua morte semanas depois. O seu corpo foi encontrado abandonado em um chiqueiro, atrás de um bar frequentado por ele. Após as investigações da polícia, Speck fugiu da cidade, sendo encontrado em um quarto de hotel com os pertences que haviam sido roubados de Virgil Harris. Ele foi novamente preso, novamente julgado e novamente liberado para o convívio social meses depois.
Speck então passou a residir com a sua outra irmã, Martha, na cidade de Chicago. Através de seus contatos, Richard conseguiu com seu cunhado, Jenny, um trabalho na Marinha Mercante dos Estados Unidos, mas ele não durou muito tempo no emprego. Em sua primeira viagem, ele sofreu uma crise de apendicite, tendo que voltar às pressas para ser operado. Na segunda viagem, brigou com 2 oficiais, colocando um ponto final em sua breve carreira na Marinha Mercante. Por volta da meia-noite do dia 13 de julho de 1966, Speck invadiu uma casa que funcionava como dormitório para 9 estudantes de enfermagem. Bêbado, cheio de drogas e armado com uma faca e um revólver, ele entrou na casa e manteve as mulheres em cativeiro por horas dentro de um dos quartos da casa. Em certa altura, ele tirou a primeira moça do quarto, Gloria Dave. Primeiro, ele a espancou com chutes e socos, depois a estuprou e em seguida a apunhalou até a morte. Speck volta novamente ao quarto, onde as moças estavam confinadas. Desta vez, ele pegou Suzanne Ferris. O procedimento foi o mesmo: espancamento, estupro e morte. Desta vez, por estrangulamento. E assim, ele seguiu a sua sequência macabra com mais 5 mulheres: Merlita Gargulho, Mary Ann Jordan, Patricia Matusek e Valentina Passion. Para dar continuidade ao seu show de horror, ele puxou Nina Jo Shimei pelo braço e a jogou no chão. Chutou a moça várias vezes no rosto e nas costelas. Ela desmaiou e Speck então começou a pular em cima dela. Ele então decidiu cortar pequenos pedaços de pele, tirou a roupa da moça, a queimou com cigarros e a estuprou. A pobre mulher teve até um cabo de vassoura inserido em seu ânus. Até que, enfim, ele cortou seu pescoço num corte lento e profundo. Enquanto a moça agonizava no chão, ele derramava vodka em cima dela. Mas ele queria mais. A sua sede por sangue era quase igual à sua sede por bebida alcoólica. Speck entra no quarto e lá mesmo repete todo o seu processo com a última vítima, a pobre Pamela Wilken. Enquanto os abusos acontecem, embaixo de uma das camas, em estado de choque, está a jovem Cora Amural, que observa um monstro estraçalhar uma de suas melhores amigas. Talvez, no calor da gritaria generalizada, assim que Speck invadiu a casa, Cora correu e se jogou embaixo de uma das camas. De toda forma, isso salvou a sua vida, e mais tarde, no tribunal, ela desempenhou o papel de uma testemunha-chave. Se levantou, ficou diante de Speck, apontou o dedo em sua cara e disse: "Foi esse o monstro que matou as minhas amigas." Após Speck sair da casa das enfermeiras, Cora correu e ligou para a polícia. Vários policiais que chegaram ao local do crime não se contiveram e vomitaram diante de tanta barbárie. A sobrevivente informou à polícia que o homicida tinha sotaque sulista, o que resultou em uma busca pelos hotéis da região. Sabendo que os investigadores considerariam ele como suspeito pelos homicídios, rapidamente, Richard se hospeda em outro hotel, usando um nome falso. No fim do dia, ele levou uma prostituta para seus aposentos. Após a realização do programa, a prostituta revelou a um funcionário do hotel que o seu cliente estava com uma arma guardada em seu quarto. A polícia foi informada e no dia seguinte invadiu o quarto. Mesmo encontrando os verdadeiros documentos de Speck, os policiais não sabiam de quem se tratava e apenas apreenderam a arma de fogo e foram embora. Logo, as investigações apontaram que as impressões digitais encontradas na arma apreendida no hotel eram compatíveis com as impressões encontradas na cena do crime. E Richard Speck passou a ser oficialmente procurado, tendo suas fotos divulgadas nos jornais e na TV. Quando ele se viu na mídia, tentou cometer suicídio em seu quarto de hotel, cortando os pulsos, mas se arrependeu e ligou para um amigo que o resgatou e o levou ao hospital. Durante o atendimento, um médico o reconheceu dos jornais e TV pela sua tatuagem "Nascido para causar o inferno". Um policial foi chamado e efetuou a prisão de Speck. Ele foi levado a julgamento e, devido ao testemunho de Cora e às inúmeras evidências contra ele, além do seu inacreditável histórico criminal,
O júri precisou apenas de 49 minutos para considerarem Speck culpado e condenado à pena de morte. O juiz mandou Speck morrer na cadeira elétrica. Mais tarde, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a pena de morte inconstitucional e Speck foi ressentenciado a 400 anos de prisão. Todos os seus pedidos de liberdade condicional foram negados ao longo dos anos. Posteriormente, em 1978, ele assumiu seus crimes em uma entrevista, dizendo: "Eu não tinha sentimentos naquela noite. Eles disseram que havia sangue por todo lugar, mas eu não consigo lembrar de nada." Na prisão, Richard passa o tempo colecionando selos e ouvindo música. Por diversas vezes, ele foi flagrado com drogas, mas afirmava que não se importava com as possíveis punições, pois de qualquer jeito, ele teria que ficar preso para sempre. Em 5 de dezembro de 1991, assim como seu pai, ele faleceu devido a um ataque cardíaco fulminante. Em maio de 1996, uma emissora de TV de Chicago recebeu fitas de vídeo com registros realizados na prisão de Stateville em 1988. No vídeo, que pode ser classificado como perturbador, Richard Speck aparece vestindo uma calcinha e ostentando um grande par de seios femininos, provavelmente resultado de medicamentos hormonais contrabandeados. No mesmo vídeo, Richard aparece praticando sexo oral em um dos detentos, inalando cocaína juntamente com outro prisioneiro, enquanto diz a seguinte frase: "Se eles soubessem o quanto eu me divirto aqui, me deixariam sair." Por trás das câmeras, um detento pergunta a Speck se ele realmente havia matado as enfermeiras. E Speck responde: "Claro que sim." Quando perguntado sobre o motivo, ele encolhe os ombros e brinca. Infelizmente, aquela não era a noite delas. Uma de suas frases mais famosas foi: "Estrangular alguém não é tão fácil como na TV. Leva mais de 3 minutos e você tem que ter muita força."